Olá, queridos irmãos. É um prazer estarmos juntos aqui novamente para darmos continuidade aos nossos estudos do livro Ave Cristo, de Emmanuel, né? Eu quero cumprimentar a Dilceia, que está com a gente aqui hoje, para nós estarmos Bem, juntos trabalhando. Dilceia, tudo bem contigo? tudo bem, tudo bem. Feliz por estar aqui de novo. Que bom. Então, aos irmãos é importante nós informarmos que nós estamos estudando o capítulo 2º do livro Ave Cristo, intitulado Corações em Luta. E antes de iniciarmos os nossos estudos, nós vamos levar nosso pensamento a Jesus, nosso mestre amado, nosso irmão maior, e levar o pensamento a Emmanuel também, que nos trouxe essas maravilhas de ensinamentos evangélicos à luz da doutrina, rogando a proteção amiga para todos nós, né? Que ele possa abençoar, né, os nossos propósitos de estudos e que estejamos todos nós aqui com os corações ligados, desejosos de aprender mais à luz da doutrina espírita com o Evangelho de Jesus, rogando a paz do Mestre para os nossos corações. Que assim seja. Então, lembrando a vocês que houve um encontro no mundo espiritual entre o Quinto Varro, que já era um espírito valoroso, né? Já tinha sido cristão na outra encarnação anterior, e ele estava muito empenhado em favorecer o renascimento do seu filho, ou seja, lutar por uma nova encarnação do filho, Tassiano. E o Tassiano ainda envolvido em muitas questões graves, naquela situação de perseguição aos cristãos, ele detestava o cristianismo, e ele estava no mundo espiritual, já ali perdido entre aquelas situações de graves perseguições, daquelas arenas romanas, com torturas de todos os tipos, morte, por feras devorando as pessoas, e ele lá, entre aquelas criaturas, e ali naqueles espíritos inferiores, o pai dele se aproxima dele, o futuro pai, no caso, Quinto Varro, e consegue retirá-lo daquele ambiente ruim das arenas romanas e, à semelhança de um sonho, ele se apresenta para o futuro filho, né, no mundo espiritual, e diz para ele muitos aspectos, né, da programação de uma vida, da necessidade do renascimento, dizendo que ele vai ampará-lo como pai, enfim, cria uma aproximação, uma reaproximação com o filho dele, e ali ele, aos poucos, ele desvanece, ele desaparece, e o pobre Tassiano fica lá no mundo espiritual, né, chamando pelo pai, como se tivesse perdido a presença do pai, num sonho que, num momento, ele teve ali instantes de um pouco de compreensão e de paz. E, bom, aí passam-se alguns anos, e agora nós estamos iniciando esse capítulo, Corações em Luta, e que agora nós vamos para Roma, né? A essas alturas, certamente, né, o nosso Quinto Varro já está reencarnado, e aqui o capítulo vai explicar isso. Então, entre aquele entendimento íntimo de pai com filho, para que houvesse uma reencarnação, anos se passaram, porque agora estará ele reencarnado. Então, em sua vila adornada de rosas, no sopé do Aventino, para o lado do Tibre, Quinto Varro, jovem patrício romano, meditava. Regressara ao templo doméstico depois de longo trabalho na galera da frota comercial de Opílio Vetúrio, na qual desfrutava a distinção de comandante, para ligeiro descanso no lar, e depois do beijo carinhoso à esposa e ao filhinho, que se viciavam brincando no triclínio, repousava agora lendo algumas sentenças de Emílio Papiliano, um grande jurista romano, né? Emílio Papiliano, em Florido Caramanchão, do Jardim. Roma atravessava, no ano de 2017, da era cristã, sob pesada atmosfera de crimes e inquietações, os últimos dias do imperador Marco Aurélio Antonino Baciano, cognominado Caracalla.
desde a morte de Papiniano, cruelmente assassinado por ordem do César, desiludira-se o império quanto ao novo dominador. Vejam que é uma situação, assim, o Império Romano estava passando nesse ano 2017, porque agora a história, né, recomeça em 2017, já com nosso herói reencarnado aqui, né, com seu filhinho, né, o Tassiano, e ali, na verdade, o que acontecia ali? A família já estava reunida, e o Quinto Varro era um jovem romano, né, deveria ter menos dos seus 30 anos, casado, já tinha seu filhinho, o Tassiano, mas era uma criancinha ainda pequena, com cerca de 2 anos de idade, e ele estava ali com a sua esposa, numa casa linda, num palacete na colina do Aventino, lembrando que o Aventino é uma das 7 colinas de Roma, né? Nós recordarmos da história, nós temos as 7 colinas aqui, né, colocadas, olha, Aventino, Palatino, Capitólio, Célio, Esquilino, Quirinal e Viminal. São as 7 colinas famosas de Roma. Aventino era uma delas, linda, que estava nas margens do Tibre, tinha uma visão muito bonita das partes mais elevadas lá. E ali eles estavam em família, ele estava lendo algumas sentenças de um jurista, que nós vamos falar um pouquinho sobre ele rapidamente. E aqui o ano de 217 era um ano complicado, porque eram os últimos dias do imperador Caracalla, o cruel imperador que foi assassinado até na Mesopotâmia. Vamos falar um pouco sobre a questão do imperador, já que se foi feita referência histórica a ele, o Marco Aurélio Antonino Bassiano, cognominado Caracalla. Bom, o que acontece aqui é o seguinte: o imperador anterior era o Sétimo Severo. O Sétimo Severo, Lúcio Septímio Severo, foi imperador de Roma no período de 193 a 211, portanto, alguns anos antes da história aqui, no ano de 2017, né? Cerca de 6 anos antes. Ele foi o primeiro imperador oriundo de província do Império, e anteriormente os imperadores todos eram oriundos da própria Roma. E ele não, ele vieram do norte da África proconsular, de uma região chamada Leptis Magna, que tem ascendência púnica, das vizinhanças lá da região de Cartago, né? Dentre os cartagineses que foram derrotados pelos romanos. Após anos de guerras civis contra um indivíduo chamado Pescenio Níger, na Síria, e Cláudio Albino, na Gália, ele, Sétimo Severo, consolidou seu poder em 193 depois de Cristo. Ele reconquistou o Império Parta na Mesopotâmia e dissolveu, também ao assumir, ele dissolveu a famosa guarda pretoriana, criando uma guarda pessoal própria, porque ele não confiava na guarda pretoriana e que tomava, que era a segurança do imperador anterior a ele. Então, ele criou a sua própria guarda, isso é uma consideração histórica importante, e foi apoiado para que ele assumisse o governo de Roma. Ele foi apoiado pelo exército e até mesmo pelo próprio povo, consolidando aí uma dinastia familiar com seus 2 filhos. Ele tinha um filho cognominado Caracalla e tinha um outro mais novo um pouco chamado Geta. Então, o que aconteceu aí? Esse filho mais velho do Sétimo Severo, que era o Caracalla, que está sendo referido agora no início de capítulo, ele nasceu em 188 e morreu em 2017, governando no período de 198 a 217. E o Sétimo Severo proclamou-o co-governante em 198. Ele proclamou o Caracalla, seu filho mais velho, no ano de 198, sendo Caracalla com apenas 11 anos de idade, e foi proclamado imperador, mas co-governante. Ele, evidentemente, que o pai, que era o governador, né, o principal imperador, mas ele acompanhava e fez o mesmo com seu outro filho, Geta, no ano de 2009. Então, 11 anos depois, ele proclamou o segundo filho. Qual era essa intenção política? Era a persistência do poder,
né? Era colocando os dois filhos já como, digamos, co-governantes, associados ao imperador, como governantes, aprendizes, né, do governo, e ele, então, garantia a sobrevivência da dinastia, da família. Só que acontece, ele, o Sétimo Severo, ele desencarnou em 2011. Né? Em 2011, né, o Caracalla ainda era muito jovem, né, naquela ocasião, ele foi proclamado co-governante em 198, quer dizer, em 2011, o Caracalla fez... Oi? 211. Em 211. 211. E que morreu o Sétimo Falou Severo. 2011, desculpa, você falou 2011. Ah, não, desculpa. Não, obrigado, Sé. Não, 211. Né? Então, na ocasião que o imperador morreu, né, o Caracalla ele tinha, seria 11 mais 3, ele teria seus 24 anos de idade, mais ou menos, e seu irmão um pouco mais novo, talvez aí uns 2 anos de diferença. Acontece que, quando o pai desencarnou, ambos os irmãos dividiram brevemente o poder. Mas, olha só, o Caracalla ordenou o assassinato do seu irmão Geta para tornar-se o único governante do império. Essas maldades, essas crueldades, infelizmente, na Roma Antiga aconteciam, e ele, então, o Caracalla, quis ser o único governante e mandou assassinar o irmão. Acontece que ele não ficou muito tempo no poder, porque, numa guerra na Mesopotâmia, ele foi morto na cidade de Edessa no ano 217, com apenas 29 anos de idade. Então, ele governou com muita crueldade, mas, felizmente, por pouco tempo, né, que durou o governo dele. E a respeito desse grande jurista romano, o Emílio Papiniano, que também o Caracalla mandara assassinar, olha que situação. O Emílio Papiniano, ele nasceu em 142 e desencarnou em 212, teve uma vida longa de 70 anos. Ele foi um dos maiores juristas da Roma Antiga, dos juristas mais reverenciados na Roma. Isso, a história romana conta isso de forma unânime. Os seus pareceres e sentenças serviram de base aos códigos do direito romano. Ele foi considerado um dos 5 maiores magistrados da Roma Antiga. E foi também, como o irmão do Caracalla, foi cruelmente assassinado por ordem do imperador no ano 212. Ou seja, 1 ano após a morte do pai do Caracalla, ele já mandou assassinar o jurista. Por quê? Pelo fato, né, do Emílio Papiniano ter tentado manter a paz entre os irmãos Geta e Caracalla, que dividiam o trono. E a sua benéfica atuação instigou o ódio do cruel tirano, que também acabou por ordenar a morte de Geta. São situações lamentáveis e tristes na história de Roma. Né? Esse grande jurista assassinado levou a uma revolta dos senadores, da população, contra o governador Caracalla, que, felizmente, não ficou muito tempo no poder e foi morto em campo de batalha no ano 2017. Porém, continuando aqui, né? Bassiano, desde a morte de Papiniano, cruelmente assassinado por ordem do César, desiludira-se o império quanto ao novo dominador. Bassiano, longe de respeitar as tradições paternas, Bassiano é o Caracalla, né? Longe de respeitar as tradições paternas na esfera governamental, desmandara-se em vasta conspiração de tirania contra o direito, não só alimentando a perseguição contra os grupos nazarenos mais humildes, mas também contra todos os cidadãos honrados que ousassem desaprovar-lhe a conduta. Então, nessa introdução do capítulo, nós estamos vendo uma situação complexa, né, tumultuada lá do Império Romano, nessa transição em que seria o ano que o Caracalla seria morto em campo de batalha, do ano 2017. Encantado com os conceitos sábios do célebre jurisconsulto, Varro confrontava-os com os ensinamentos de Jesus, que detinha de memória, refletindo sobre as facilidades da conversão da cultura romana aos princípios do cristianismo,
desde que a boa vontade pudesse penetrar o espírito dos seus compatriotas. Então, é interessante que Quinto Varro já era cristão, certamente, ele acompanhava o movimento cristianismo, havia, naturalmente, as perseguições, mas ele acompanhava de alguma forma, ele estava presente nas catacumbas onde ele se reuniu, e ele comparava ali as sentenças na área jurídica do Papiniano com as bases dos ensinamentos cristãos, que havia uma certa base de comparação ali. Descendente de importante família, cujas raízes remontavam à República, né? Quinto Varro, não obstante a pobreza de bens materiais em que se debatia, era apaixonado cultor dos ideais de liberdade que invadiam o mundo. Apesar de Roma viver aquelas situações de um governo cruel, de um governo de força, mas ele era cultor dos ideais da liberdade. Doíam-lhe na alma a ignorância e a miséria com que as classes privilegiadas mantinham a multidão, e perdia-se em vastas cogitações para encontrar dar um ponto final aos milenários desequilíbrios da sociedade da sua pátria. Reconhecia-se ele incapaz de qualquer mensagem salvadora e eficiente ao poder administrativo. Ele não possuía ouro nem soldados com que pudesse impor as opiniões que lhe fervilhavam na cabeça. Entretanto, não ignorava que um mundo novo se formava sobre as ruínas do velho mundo, já que ele acompanhava o grande crescimento do movimento cristão. Lembremos-nos que, a essas alturas da história do Império, quase 200 anos se haviam passado da morte de Jesus. Então, o cristianismo já estava crescendo firmemente, né, em todo o Império Romano. Milhares de homens e mulheres modificavam-se mentalmente sob a inspiração do espírito renovador. A autocracia do patriciado lutava desesperadamente contra a reforma religiosa, mas o pensamento do Cristo, como que pairava acima da terra, conclamando as almas a descerrarem novo caminho ao progresso espiritual, ainda mesmo à custa de suor e sangue no sacrifício. Abismado em suas reflexões, Quinto Varro foi trazido à realidade pela esposa, chamada Cíntia Júlia. Cíntia Júlia, que veio ter com ele, guardando nos braços o filhinho Tassiano, com apenas 1 ano de idade, a sorrir doce e terno, como se for um anjo arrebatado ao berço celeste. Cíntia revelava nos olhos escuros a chama da vivacidade feminil, deixando entrever de imediato a trama das paixões que lhe desbordavam da alma inquieta. Largo péplo, que as roupas que as patrícias vestiam na época, largo péplo de nevado linho, realçava-lhe as formas de Madonna e menina, evocando o perfil brejeiro e lindo de alguma ninfa que se houvera repentinamente transformada em mulher, contrastando com a severa expressão do marido, que parecia infinitamente distanciado da companheira pelas afinidades psíquicas. Quinto Varro, não obstante muito moço, trazia a máscara fisionômica do filósofo, habituado a permanente mergulho no oceano das ideias. E no contentamento de uma cotovia palradora, Cíntia, né, Cíntia Júlia, esposa, reportou-se à festa de Úlpia Sabina, a que comparecera na véspera, junto de Vetúrio, que lhe fora desvelado parceiro. Porque Quinto Varro viajava muito na frota comercial de Vetúrio. Vetúrio, ele vem a ser primo da esposa, né? Primo de Cíntia Júlia. E ele ficava ele era viúvo, ele ficava como acompanhante dela enquanto o marido viajava. E aí nós vamos verificar como isso vai se desdobrar aqui. E ela contando para o marido, né, que estiveram numa festividade romana, junto com Vetúrio, e ela era muito ligada, né, àqueles exageros da sociedade romana, né, pelas características de comportamento dela, né, aquelas futilidades todas da sociedade, ela adorava e acompanhava tudo aquilo. Ela estava tentando escrever para o marido,
né? Os bailados de invenção da própria dona da casa, que aproveitara a vocação de escravas jovens, tentando repetir para o esposo com harmoniosa voz alguns trechos da música simbólica. Então, ela tentando captar a atenção do esposo, né, com as festividades romanas, as quais o marido não tinha dado o menor interesse em participar, mas ouvia ali pacientemente. Varro sorria condescendente, como se for um pai austero e bondoso, escutando as infantilidades de uma filha, e pronunciava de quando em quando uma ou outra frase curta de compreensão e encorajamento. Mas ele não era ligado a essas festividades de Roma de forma nenhuma, e como já foi dito aqui por Emmanuel, ele era muito distanciado espiritualmente da esposa. A esposa estava ainda ligada nessas situações das futilidades de Roma, e ele já pensava, seu pensamento vagava lá pelo alto, nas liberdades, nas lutas do povo, no crescimento do cristianismo. Ele era um verdadeiro filósofo nesse sentido. A certa altura da conversação, fixando a esposa como quem pretendia tocar em assunto mais sério, observou: sabes, querida, que hoje à noite será possível ouvir uma das vozes mais autorizadas do nosso movimento nas Gálias? E talvez porque a mulher silenciasse pensativa, continuou Varro dizendo: refiro-me a Apio Corvino, o velho pregador de Lyon, que se despede dos cristãos. No tempo da dominação romana nas Gálias, o nome da cidade de Lyon, né, em francês, era Lugdunum, era o nome da cidade de Lyon, no centro da França. Ele estava, então, se referindo ao grande pregador cristão de Lyon, chamado Apio Corvino, e ele estava em Roma, e ele ia ter uma reunião nas catacumbas, onde ele iria se despedir dos cristãos romanos, porque ele estava de retorno às Gálias. Ele desejava voltar, né, ao local onde ele realmente desenvolvia todo o seu trabalho de divulgação do cristianismo. Na mocidade, ele foi contemporâneo de um outro admirável herói entre os mártires gauleses, que era o famoso Átalo de Pérgamo. Ele foi, no caso, o Átalo de Pérgamo foi como se fosse um mentor espiritual do Apio Corvino, porque anos atrás ele fora martirizado em umas perseguições intensificadas em Lyon. A jovem senhora esboçou um largo gesto de enfado e murmurou: por que nos preocuparmos tanto com esses homens? Francamente, da última vez que te acompanhei às catacumbas, voltei aflita e desanimada. Haverá qualquer senso prático nas divagações que ouvimos? Por que arrostar com os perigos de um culto ilegal para somente insistir em desvarios da imaginação? Com ironia e agressividade, né, a esposa prosseguiu, né, a Júlia, Cíntia Júlia. Acreditas possa eu conformar-me com a louca renunciação de mulheres quais Sofrônia e Cornélia, que desceram do Fausto Patrício para a imundície dos cárceres, ombreando com escravos e lavadeiras? Veja só, né, que ela, uma certa ironia, até mesmo com agressividade no falar, ela dizia: eu vou descer ao nível, e citou duas romanas patrícias que deveriam ser espíritos de grande valor, essa Sofrônia e a Cornélia, porque elas chegavam a descer aos cárceres para ajudar os prisioneiros lá, para amparar de alguma forma, com escravos e lavadeiros. Olha que situação que ela levantou. E desferiu rumorosa gargalhada e acrescentou: faz alguns dias, quando ainda te encontravas em viagem na Aquitânia, o Pio e eu conversávamos na intimidade quando Popéia Silene, outra romana importante do patriciado, Popéia Silene, veio ter conosco, pedindo esmolas para as famílias vitimadas nas últimas perseguições. E vendo os meus jarros, instou comigo para abandonar o uso de cosméticos. Rimos-nos fartamente da sugestão. Para atendermos aos princípios de um homem que morreu na cruz dos malfeitores, vai para quase 200 anos,
precisaremos adotar a indigência e vaguear no mundo como se fôssemos fantasmas? Nossos deuses não nos reservam um paraíso de mendigos, discutidores. Nossos sacerdotes guardam dignidade e compostura. Por esse diálogo curto que ela está tendo com o marido aqui, contrariando as expectativas dele, que queria que ela fosse com ele à despedida, né, do Apio Corvino, grande pregador cristão, ela, então, disse palavras assim muito agressivas e muito irônicas, criticando com orgulho muito grande, com a vaidade pessoal, criticando o movimento, criticando as mulheres romanas de valor que desejavam ajudar os pobres cristãos perseguidos, ajudando-os no que fosse possível, né, no amparo fraternal, auxílio material, até talvez. Mas ela falou: vê se eu vou, né, me ombrear com essas pessoas que descem aos presídios, que procuram os escravos, as pessoas mais... Nós não, nós temos uma posição digna. Os nossos sacerdotes são pessoas dignas. É verdade que a religião romana tudo era comprado a peso de ouro, mas era o que ela, na sua posição de uma pessoa orgulhosa e que estava espiritualmente numa posição ainda bem inferior ao marido, ela resolveu que, uma vez que ela foi, ela se sentiu até nauseada em relação, né, ao que ela assistiu lá, e ela não queria mais estar presente junto a essas pessoas. Então, como os romanos, a maioria dos romanos nobres, ela entendia que aquele movimento eram pessoas simples, eram escravos, eram pessoas sem valor, e que eram pessoas covardes, e que se afastavam de todas as recomendações da clássica religião romana, que separava as classes, né, valorizava os poderosos e agia contra os miseráveis. Então, era esse ponto que chegou aqui o diálogo. Vou passar a Odisseia possa, então, continuar aí a apresentação do capítulo. Aí nós vemos até esse ponto que a Cíntia Júlia, ela venerava os seus deuses, como era frequente entre eles, e orgulhava-se muito dos sacerdotes, porque ele tinha aquela pompa e circunstância, vamos dizer assim, cercava aqueles patrícios que iriam aos templos, etc. Então, ela achava que isso que era importante, que não a pobreza. O resto era uma coisa que ela sentia até mal em estar perto. Após leve pausa, em que fitou o esposo sarcasticamente, ela aduziu: aliás, devo dizer-te que eu tenho sacrificado a Esculápio em seu favor. Era a época, né, que eles faziam muitos sacrifícios aos deuses. Tinha um panteão com vários deuses, que eles eram panteístas, né? E Esculápio era o nome do deus em latim de Asclépio, que era o nome do deus em grego, que ele era, então, o deus da medicina e da cura. E ela falou que estava fazendo sacrifício a eles. Porque ela disse: temo por sua saúde. Por isso que ela estava sacrificando a esse deus. Vetúrio, e ela sempre fala no Vetúrio, que é aquele primo dela que a acompanhava quando o marido estava ausente. Vetúrio é de parecer que os cristãos são dementes. Não observas quanta modificação transparece do teu procedimento para comigo, desde o início de tuas novas práticas? Depois de longas ausências da família, não regressas na posição de marido afetuoso de antes. Em vez de te reportares à nossa intimidade carinhosa, guardas o pensamento e a palavra em sucessos do culto abominável. Há tempos, afirmava Sabina, aquela úpia Sabina, amiga dela, que dava aquelas festas deslumbrantes, que a perigosa mística de Jerusalém enfraquece os laços de amor que os numes domésticos nos legaram, e dir-se-ia que esse Cristo te domina por dentro, afastando-te de mim. Porque ele tinha uma ideia completamente errada do que era o cristianismo, né? Do que acontecia ali. E esses numes a que ela se refere eram, então, os deuses domésticos da antiga Roma. Existiam os deuses dos panteões, dos templos, mas também tinha os deuses
domésticos, aquele de dentro de casa. Tinha os chamados lares, que eram os protetores do lar e da família. Tinha os penates, que eram os guardiães da despensa e da provisão. Outros chamados Vesta, que era a deusa do fogo e do lar. E também os gênios, que era a força criativa do pater família, quer dizer, daquele indivíduo mais idoso da família. Desculpa, deixa eu tomar uma aguinha. Havia em cada casa o chamado lararium. Lararium era um pequeno santuário ou um altar presente em quase todas as casas romanas, onde as estátuas dos deuses, quase sempre em mármore, elas eram colocadas. Então, ali eram feitos rituais, as oferendas, e olha só, a família oferecia alimentos para aqueles deuses de mármore, como vinho, grãos, farinhas como trigo e cevada, frutos como figo, romã, maçã, nozes, uvas, queijos, bolos de mel, pequenos pães artesanais e, às vezes, a carne de animais como porco, boi, a ovelha, a lebre, que eram sacrificados. E eles punham ali também, naquele altar. E além de orações diárias. Celebrações especiais eram feitas também nesses altares, esses larários, em casamento, nascimento ou no retorno de viagem. É interessante que nós já nos referimos isso em estudos anteriores sobre a Roma Antiga, que eles levavam esses deuses nas viagens, para que a viagem fosse protegida. A seu modo, os romanos eram muito religiosos. Apesar de panteístas, eles oravam muito, orações diárias, sacrifícios. Eles eram, a seu modo, como dizemos, eles achavam que estava agradando os deuses. Cíntia, agora de semblante conturbado, enxugava o pranto nervoso, enquanto o filhinho sorria, ingênuo em seu regaço. Grande tola, falou o marido preocupado, poderás admitir que eu te possa esquecer? Onde reside o amor, senão no santuário do coração? Quero-te como sempre, és tudo em minha vida. Olha, ele tão carinhoso, né? Ele declarou-se à esposa para acalmá-la, para fazê-la sentir que o amor dele persistia do mesmo modo. Mas e a dependência em que vivemos? Clamou Cíntia, descoroaçada. A pobreza é um espantalho. És empregado de Opílio e residimos numa casa que eles nos cedem por favor. Então, era um outro ponto dela que ela não aceitava. O marido era empregado do primo dela, que era rico, que tinha muitas posses, escravos, etc. E morava numa casa cedida por ele. Cedida por ele também. Por que não te arrojares, tanto quanto meu primo, no campo dos negócios, para que tenhamos também navios e escravos, palácios e chácaras? Acaso não te sentes humilhado ante essa posição de inferioridade? Ela queria humilhá-lo mesmo. Depois nós vamos ver mais à frente por quê. A ambição da esposa entristecia muito ao Varro, né? O orgulho que ela trazia. Faltava fraternidade para com os carentes e ela só via as riquezas materiais. Quinto Varro estampou indisfarçável amargura no semblante calmo. Afagou a linda cabeleira da esposa e objetou contrafeito. Por que motivo te agastares assim? Não apreciarás a nossa riqueza de caráter? Conviria o favor da riqueza sobre a desgraça de tantos? Como reter escravos quando tentamos libertá-los? Estimarias ver-me em transações inconfessáveis com perda da nossa consciência reta? Então, ele quis mostrar a ela o que era uma consciência reta, o que era uma vida de que ele se orgulhava de ter, né? Não uma vida de bens materiais. Que ele falava, esse bem material ele pode vir através da subjugação de outros, dos escravos, não é? E nós devemos combater essa ideia da escravidão e tentar libertá-los. Você preferia me ver em transações inconfessáveis, né?
com a perda da consciência. Então, para ele, isso não significava uma coisa importante. Para ela, sim. Ele trazia dentro de si aquela honradez que nós conhecemos antes dessa sua encarnação. Vocês se lembram? Lá nas primeiras páginas do nosso livro, falando como ele era uma pessoa honesta. A esposa chorava, desagradavelmente, mas evidenciando o propósito de alterar o rumo da conversação, Varro acentuou: esqueçamos as futilidades. Vamos, ouviremos juntos a palavra de Corvino. Um carro nos conduzirá à noitinha. Aí ela ficou possessa quase. Para voltarmos ao lar morrendo de fadiga, respondeu a mulher, derramando copiosas lágrimas. Não, não irei. Estou farta. O que nos podem ensinar os gauleses bárbaros, cujas pitonisas leem os augúrios nas vísceras ainda quentes de soldados mortos? A pitonisa, nós sabemos, né, era a sacerdotisa lá de Apolo, no oráculo de Elfos, na Grécia, famosas por entrar em transe e desvendar o futuro. Depois o termo ele derivava da serpente Piton, que foi derrotada por Apolo. Mas, por extensão, passou a designar toda mulher vidente que profetizava ou que diziam adivinhar o futuro. Aí o jovem esposo deixou transparecer nos olhos invencível tristeza e considerou: crueldade nos gauleses? E nós, com tantos séculos de cultura, afogamos mulheres indefesas na corrente viciada do Tibre. Assassinamos crianças, crucificamos a mocidade e desrespeitamos a velhice, sentenciando anciães e veneráveis ao repasso das feras, simplesmente porque se consagram a ideais de fraternidade e trabalho com a dignificação da vida para todos. Aí ele ia continuar falando, Jesus, ele ia fazer uma citação, mas até ele parou por ali, porque ela não deixou. Quando ele fala ela fala, e ele refere-se também, aos gauleses, eram os povos celtas, né? Numa região que habitava a Gália, que hoje é a França, a Bélgica e o norte da Itália. Era um povo, naquela época já, eles eram batalhadores, tinham um espírito muito forte, muito determinado. Eles enfrentaram Júlio César quando ele quis dominar a região, acabaram vencidos. O grande herói da época, hoje ele é reverenciado nas histórias em quadrinhos, é o Vercingetorix, que hoje ele aparece com o nome de Astérix nas histórias em quadrinhos como grande herói da França. Tem até um parque da Disney em Paris que é dedicado a ele. Ele foi um grande herói. Era uma grande autoridade moral que eles tinham. E isso persistia até aqui. Ele falando que esse indivíduo Corvino era também daquela região. Trazia aquela sensibilidade, aquela moral dos antigos gauleses. Varro ia fazer uma citação evangélica recorrendo às palavras do Divino Mestre. Cíntia, porém, elevando o tom da voz, que se fez mais áspera, gritou: sempre o Cristo, sempre o Cristo. Lembra-te de que a nossa condição social é miserável. Foge à punição dos deuses, rendendo culto a César para que a fortuna nos favoreça. Estou doente e alquebrada. Fortuna era uma divindade, uma deusa também, que personificava a sorte, o destino, o acaso. Era reverenciada por todos, desde os imperadores até os escravos, etc. Ela era representada pela cornucópia, como se fosse um chifre cheio de coisas boas, de dinheiro, de ouro, de frutas e tudo mais. E representava o poder e a riqueza. Também o leme e a roda de fortuna representava ela. Então, ela falou o quê? Ela falou, você tem que fugir à punição dos deuses. Rendendo culto a César, porque o César, né, o imperador, ele exigia que se fizesse um culto a ele e aos seus deuses.
e os cristãos não estavam dispostos a fazer isso. Ela falou: eu não tenho vocação da cruz, detesto os nazarenos, e que esperam o céu entre discussões e piolhos. Quer dizer, ela era muito rude, né, no modo de se expressar em relação aos outros. O moço Patrício contemplou a companheira compadecidamente, como se deplorasse no íntimo a insensatez das palavras que pronunciava, e notando que o pequenino chorava, a estender-lhe os braços, porque a mãe estava gritando, né? Muito alto, e discutindo com o marido, e a criancinha, coitadinha, ficou desconsolada, chorando. Ele tentou acariciar a criança, observando: por que tanta referência à pobreza? Nosso filhinho não será por si mesmo um tesouro? Tesouro para nós? Cíntia, contudo, arrebatou a ternura paterna, puxou ele de lado, recuando num salto precipitado, tadinha da criança, deve ter ficado mais chorosa ainda, e falou: Tassiano jamais será cristão. Jamais. Ele é meu filho, e consagrei-o a Dindímene, a mãe dos deuses, a defendê-lo-á contra a bruxaria e a superstição. Dindímene é o nome da deusa Cibele, que era uma deusa frígia daquela região que hoje é a Turquia, onde havia um santuário muito grande. Ela era chamada Mãe dos Deuses, representava, então, a deusa mãe, a fertilidade da natureza. Aí ela pegou a criança, em seguida buscou o interior apressadamente, tangida por incompreensível tortura moral. Poderíamos dizer até que ela estava sob a influência de alguma entidade que ela que estava de início rindo, falando da festa, de repente ela se transtornou completamente, à medida que ela ouviu falar de Jesus e do cristianismo. E Quinto Varro não tornou a leitura. Estava lendo, então, o Papiniano, mas ele deixou de lado. Perdido em profundas reflexões, debruçou-se no muro que separava o jardim da via pública e demorou-se na contemplação de extenso bando de meninos que se ocupavam num jogo infantil, lançando pedrinhas sobre as águas, e de pensamento centralizado em seu pequeno Tassiano, sem saber definir os escuros pressentimentos que lhe envolviam o peito, reparou que estranha amargura lhe tomava o coração. Então, parecia que ele revisitava a sua vida passada. Vocês se lembram que quando ele exprimiu a Cláudio, um amigo de elevada posição espiritual, ele falou com ele que ele queria reencarnar para ajudar o filho Tassiano. O Cláudio falou: você vai passar por muitas situações difíceis. Né? E ele já então previa isso. E naquele momento, ante aquela situação, parece que aquilo veio à sua memória. No crepúsculo adiantado, sem conseguir reavistar-se com a esposa, que se ocultara com o filhinho na câmara do casal, para se esconder no quarto, tomou o carro de um amigo que o conduziu até a casa humilde do venerável Lísipo de Alexandria, um grego ilustre, profundamente dedicado, devotado ao Evangelho, que residia em desconfortável choupana a desmantelar-se na estrada de Hóstia. É como viviam os cristãos, né? Desamparados, e viviam em locais difíceis, às vezes até nas catacumbas, moravam às vezes lá mesmo, e essa estrada de Hóstia é aquela que dava no porto, né, perto de Roma. Pequena assembleia de adeptos havia se formado na sala simples. Com surpresa, foi informado de que as despedidas do grande cristão gaulês não se realizariam naquela noite, quer dizer, do Corvino, e sim na noite seguinte, e eles teriam uma noite ali. Corvino achava-se, desse modo, à disposição dos amigos para o entendimento familiar. Não havia, porém, outro assunto mais fascinante para o grupo que as reminiscências das perseguições de 177. A gente lembra que eles estavam no ano de 217, quer dizer, haviam se passado 40 anos
desse acontecimento, que foi em 177. O acontecimento chamava-se Os Mártires de Lyon. Então, o que aconteceu? Foi o primeiro grupo de cristãos assim organizados na Gália. Então, por volta de 177, o cristianismo era uma religião não reconhecida pelas autoridades, nem como religião até por ali, embora mais ou menos tolerada na prática. Nós sabemos que havia períodos em que havia uma recrudescência dos martírios, né, das mortes, e outros que era de maior tolerância. Ele estava localizado, sobretudo, na região da parte oriental do Império Romano. E eles achavam até mesmo que era uma forma de judaísmo. Aquele era uma forma de judaísmo um pouco diferente. Então, não perseguia tanto, né? Agora, havia uma perseguição anterior na Bitínia, na época de Trajano, a gente sabe disso, lá entre 98 e 117, ele falou que os cristãos não deviam ser revistados, exceto por denúncia, que não podia ser anônima. Eram passíveis de pena capital se não renunciassem à fé. Eles eram tolerados, né, se renunciassem, senão eles não eram tolerados e eram sacrificados. Por volta de 170, começou um movimento cristão na Frígia também, nessa região que hoje é a Turquia, como dissemos, muito rígido, muito rigoroso. Foi criada por um indivíduo que se dizia profeta, chamada Montano, em torno de 156 depois de Cristo. E ele defendeu o ascetismo, o martírio, o rezas, celibato, era muito, muito, muito rígido. Então, muitas controvérsias começaram a aparecer ali contra o montanismo, se desenvolveram na Ásia, naquela região. Ao mesmo tempo, ameaças bárbaras tensionaram a parte política. Então, era uma região muito confusa, havia tanto a parte política quanto a religiosa. Em 177, em Lyon, na época se chamava, quando o Kleber já disse, Lugdunum, era uma colônia romana, nas Gálias, naquela Gália. Ele tinha o chamado Santuário Federal dos Três Gauleses, era um culto oficial de Roma a Augusto, celebrado pelos representantes das cidades gaulesas. E aquela população, ela não queria prestar esse culto ao imperador. E isso criava um problema mais sério, na medida que eles não toleravam isso. O imperador era tido como César, era tido como um rei, era tido como de origem divina. De origem divina o seu coroamento, etc. Então, ali se misturavam aquela mistura galo-romana, veteranos do exército, comerciantes, escravos, libertos, atraídos por uma intensa atividade econômica daquela região. E vários cultos também, altares como de Dionísio, como da própria Cibele, que nós citamos, e o cristianismo, bastante desconhecido ali, era frequentemente assimilado à região judaica ou considerado um novo ramo do judaísmo. Quer dizer, ele não era um panteísmo, era como eles fizessem como se fosse uma transição, não eram mais aqueles deuses todos, era um só, mas era ligado ao judaísmo. Bem, então, os martírios que aconteceram em Lyon, em 177, estão narrados na história, por Eusébio de Cesareia, grande historiador, né, no seu livro História Eclesiástica, numa carta que ele recebeu das igrejas de Lyon e Viena para as igrejas da Frígia. Eusébio fala várias partes dessa carta, e ele diz o seguinte, que nessa carta eles relatam, então, todos os nomes de 48 cristãos que foram martirizados nessa ocasião, correspondendo, então, do seguinte modo, 22 desses mártires foram decapitados, que era um modo de execução correspondente ao status de cidadão romano. Quer dizer, o cidadão romano era poupado do martírio. Se ele se declarasse cristão
e não quisesse revogar sua posição, ele era decapitado e acabou. Aí ele dá o nome de todos esses cidadãos. Eusébio conta isso. Outros foram executados na arena. Foram 6 pessoas, 5 homens e 4 mulheres. Entre essas mulheres, entre todas as citadas, tem uma de nome Blandine, ou Blandina. Nós vamos falar sobre ela daqui a pouco. Outros morreram na prisão. Foram 18 pessoas, entre elas 10 mulheres. Então, o tormento desses cristãos eram narrados minuciosamente pelo Corvino. Isso é uma coisa que impressionava muito, como que eles não se retratavam por ser cristãos e preferiram a morte. Enquanto o círculo ouvia estático o ancião das Galhas, ele recordava com prodigiosa memória os mínimos acontecimentos. Repetia os interrogatórios efetuados, incluindo as respostas inspiradas dos mártires. Reportava-se as preces ardentes dos companheiros da Ásia e da Frígia, que piedosamente haviam socorrido as comunidades de Leão e Viena. Então, essa província romana da Frígia era um enclave romano ali na região, não é? Em seguida, foi uma província senatorial, era bastante conhecida, bastante importante. E ele falava com muito entusiasmo da imensa caridade de Vétio Epágato, que era um abnegado senhor que renunciara à nobre posição que desfrutava, a fim de converter-se em advogado dos cristãos humildes. Inflamava-se de olhar, comentava a estranha coragem de Santo, o indivíduo chamava-se Santo, o diácono de Viena, e o heroísmo da débil escrava Blandina, cuja fé confundira o ânimo dos carrascos. Pintou a alegoria de Potino, o chefe da igreja de Leão, cruelmente ultrajado e espancado na rua, sem uma palavra de revolta, aos 90 anos de idade. Então, além de falar no quadro geral do que aconteceu, o Corvino ele ia citando os grandes mártires. Ele ia falando um por um. O Vétio Epágato, o Santo, a Blandina, Potino, etc. A história de Blandina ela é diferenciada no meio desses mártires de Leão, né? Ela pertencia ao grupo, ela era novinha, uma mocinha nova, quase adolescente, ela sofreu torturas terríveis até chegar à morte. Ela é a mais citada desses mártires. E na cidade de Lyon tem até capelas, igrejas direcionadas a ela, porque ela foi considerada santa pela Igreja Católica. Santa. Foi uma grande mártir ali. Ela era uma escrava que tinha sido presa junto com seu senhor, também cristão. Seus companheiros temiam muito, porque ela tinha uma fragilidade física, era muito miúda, que ela não permaneceria firme sob a tortura, achava que ela ia se entregar e falar que não era cristã. Mas, embora o legado tenha feito com que ela fosse torturada de uma maneira horrível, de modo que até os carrascos ficaram exaustos, pois não sabiam o que mais podiam fazer com ela. Ela permaneceu fiel. Ao contrário do que esperavam, por ser frágil, ela sucumbiria? Não. Ela permaneceu fiel e repetiu a todas as perguntas a mesma resposta. Sou cristão e não cometemos nenhum erro. Quer dizer, muitos escravos ali que eram cristãos e foram torturados e com medo, né? Eles, de testemunhar contra os seus senhores, eles falavam que os cristãos cometiam canibalismo e incesto. Então, eles inventaram coisas contra os cristãos para se livrarem da pena, né? É o que era um boato, porque não tinha nada disso, evidente. Eles desejavam arrancar a confissão da má conduta dos prisioneiros cristãos, a fim de matá-los. Em seu relatório, o imperador, isso foi declarado, e Marco Aurélio permitiu que os cidadãos romanos que persistissem na fé fossem executados por decapitação. Já falamos isso. Mas Blandina, ela não era cidadã romana.
ela foi submetida a novas torturas com vários companheiros no anfiteatro da cidade. Um deles foi o Pôntico, um garoto de 15 anos, é o mais jovem de todos os mártires da ocasião. Olha o que aconteceu com ela. Ela foi amarrada a uma estaca em forma de cruz e feras selvagens foram lançadas sobre elas. Enquanto ela era presa na estaca, Blandina começou a rezar apaixonadamente, tanto por ela quanto para os companheiros que estavam sendo sacrificados. Segundo se diz, as feras nunca a tocaram. Aí eles a retiraram daquela estaca e jogaram ela de volta na prisão. Após suportar isso por vários dias, numa tentativa de persuadi-la a se retratar, ela foi levada para a arena para ver o sofrimento dos companheiros. E, finalmente, como última dos mártires, ela foi açoitada, colocada numa grade em brasa, no ferro em brasa, envolta numa rede, lançada diante de um boi selvagem que a lançou no ar com seus chifres e, no final, ela foi morta com uma adaga. Não dá para imaginar um martírio maior do que esse que ela passou. Tanto assim que ela foi reconhecida logo santa pela Igreja Católica. Por quê? Pelo seu martírio. Não houve nem aquele processo formal de canonização, não. Ela foi diretamente reconhecida como santa. E nós temos, no Espiritismo, a gente vê que ela foi, mais tarde, nós vemos isso em várias obras espíritas, ela reencarnou como Irma Castro Rocha, em Minas Gerais, e viveu nos anos de 1922 a 1946, e tinha o apelido de Meimei, dado a ela o seu esposo, Arnaldo Rocha, que foi um grande companheiro de Chico Xavier. Depois nós vamos ver a história dela cuidando do Lar da Bênção, no livro Entre a Terra e o Céu, de também Francisco Cândido Xavier e André Luiz. Inúmeras mensagens desse espírito valoroso têm chegado até nós por vários livros publicados. Em uma ocasião, Chico, quando esse livro estava sendo escrito, Entre a Terra e o Céu, o Chico Xavier foi falar com Arnaldo Rocha sobre ele, e falou assim, eu já sei. Isso aí foi meio que contou, porque ela já me falou sobre isso, sobre o passado dela. Quando ele cita aqui, fala sobre um arcebispo de Viena, essa Viena que está se reportando aqui não é a capital da Áustria, não. É a Viena, é uma cidade histórica de Paris, a 30 quilômetros ao sul de Lyon. Só para a gente lembrar, que a princípio, quando eu li, eu fiquei intrigada também. O que tem a ver essa história com a Áustria? Não tem nada a ver. Fica no sudoeste da França, é famosa pelo seu teatro romano, que existe até hoje, e é usado ainda para manifestações artísticas, como música, etc. E lá se realiza o Festival Anual de Jazz de Vienne. Quer dizer, era como é chamado em francês, Viena, ou como a gente chama de Viena. É uma região que era muito rica, muito bonita, tinha a parte religiosa e econômica muito desenvolvida, como nós falamos, né? Aí ele continua falando. Por fim, Corvino deteve-se com misteriosa alegria, aljofrada de lágrimas, nas aventuras e tormentos de Átomo de Pérgamo, que lhe foram o iniciador da fé, que viveu até uma idade avançada, e foi ele que introduziu o Corvino no cristianismo. Então, ele continuava relacionando todos os pormenores dos suplícios a que se submeteram o venerável amigo. Isso, longe de deixá-los tristes, deixavam com mais coragem, com mais força, para entender que todos eram ainda apóstolos que seriam sacrificados, como foram aqueles primeiros, os cristãos, né? Lembrava-se do adiamento no processo que tinha havido em relação da consulta que foi feita pelo propretor a Marco Aurélio. Quer dizer, era um indivíduo que tomava conta do gente. E demorava-se na descrição dos últimos sofrimentos do grande cristão, esmurrado, chicoteado, atado à cadeira de ferro encandecido.
e finalmente degolado. Quer dizer, eles praticavam um martírio terrível, né? Em companhia de Alexandre, o devotado médico frígio, e que em Leão oferecera ao Senhor admirável testemunho de fé. Então, assim termina esse nosso estudo de hoje, que traz muitas considerações muito importantes, né? Sobre a fé, sobre a dedicação, sobre a coragem daqueles cristãos. Muito bom. A gente aprende muito da história do cristianismo primitivo, né? Nessas obras de Emmanuel. Agradeço a pesquisa que a Jusceia fez e agradeço, né, o carinho e a atenção de todos que estão sintonizados conosco. E vou pedir que o Jusceia faça a prece de encerramento para nós, por favor. Nesse momento, nós estamos emocionados, né? Mas encorajados com a descrição desses sofrimentos intensos que sofreram os primeiros cristãos em nome justamente do Cristo, sem negarem a sua fé. Eles marcharam com convicção, com a certeza de que aquele testemunho seria importante para deixar para as futuras gerações a ideia de que nós deveríamos permanecer como valorosos apóstolos, trabalhando para a difusão do cristianismo e depois na sua feição do espiritismo, que é o cristianismo redivivo. Assim sendo, nós agradecemos a Jesus e aos espíritos valorosos que nos acompanham nesses estudos, nos dando a intuição, nos fortalecendo a fé e a esperança de que nós estamos no caminho certo, que nós devemos nos resguardarmos da nossa fé para que nós possamos viver com muita intensidade os ensinamentos do Senhor. Assim sendo, nós pedimos licença para terminar o estudo de hoje. Que assim seja. Que assim seja. Tá. Uma boa noite a todos. Muita paz. Boa noite.